Ele é doutor em Direito Público e pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas. Foi promotor de Justiça e hoje é juiz federal. Aqui no Iluminuras, Eduardo Rocha fala sobre tributos de forma simples. Comenta também a relação entre direito e literatura e revela os autores que ele mais lê. Antes, eu converso com o escritor Flávio Koch, autor de mais de 40 livros. Ele tem doutorado em teoria literária e pós-doutorado em universidades da Alemanha e dos Estados Unidos. Escritor, professor e tradutor, o Flávio conta como é o processo criativo dele e dá detalhes dos livros mais recentes. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Bom, você fala muito em inquietação. É isso que te leva a escrever? É o que move esse processo? É algo que surge na mente sem que a gente calcule, né? E o Platão chamava isso de daimon, né? Que os cristãos traduziram por demônio, né? E a tradução do daimon para o latim é gênios, né? Aquilo que nasce com a pessoa, né? Outros chamam de uma espécie de duende que existe na gente, uma espécie de inquietação que mobiliza e que traz uma busca, e essa leva a fazer a pesquisa, a ter a necessidade de escrever para poder se livrar desses demônios, desses fantasmas que assombram. Então, para poder dormir sossegado, é preciso botá-los no papel, né? É isso mesmo? É uma necessidade? É. E muitas das ideias vêm do inconsciente, né? Por exemplo, quando eu estava escrevendo esses volumes do cânone brasileiro, né, às 2h15 da manhã, durante meses a fio, tive um sonho idêntico. Eu encontrava um personagem do século XVIII, que era um conselheiro do rei, né, numa paisagem europeia, e na beira de um lago e tal, e eu tinha direito de fazer uma ou duas perguntas a ele. Aí ele me dava a resposta, eu anotava a resposta e continuava dormindo. Dia seguinte, eu podia botar dentro do livro onde é que estava faltando a solução de um problema. Era a resposta? Era a resposta. Até falando sobre esses livros, né, sobre a série Cânone, o senhor é um grande crítico desse modelo brasileiro aqui de ensino da literatura. Isso. Qual que é a saída, ou qual seria a saída? A saída simples é reconhecer a literatura como arte. E isso não está acontecendo na escola brasileira, em nenhum lugar. Porque o que se ensina é o cânone brasileiro e uma versão canônica do cânone. Quer dizer, falta aos jovens brasileiros a leitura dos clássicos da literatura universal, como é feito em todos os países civilizados, como era feito em todos os países socialistas, por exemplo, né? E é feito em outros países da América Latina também. Quer dizer, os nossos alunos não leem Homero, não leem os tragediógrafos gregos, eles não leem Cervantes ou Shakespeare ou Tolstói ou Dostoiévski, né? E isso faz muita falta para eles na universidade e na formação profissional deles também, entendeu? Então, o tempo que é dedicado à leitura de obras menores do cânone podia ser melhor aproveitado fazendo a leitura de grandes obras da literatura mundial. Hoje é como? Apenas as obras de escritores brasileiros? Hoje só se ensina o cânone e significa que se pega determinados textos, determinadas passagens e se faz a leitura daquele um determinado modo, né? Quando, na verdade, há outros modos de fazer a leitura desses textos. Bom, o senhor falava aqui em inquietação, né? São mais de 40 livros publicados, a gente está aqui com vários deles, mas eu vou focar aqui nos mais recentes. Um deles é esse aqui, A Poesia Hermética de Paul Celan. É assim que se fala? Paul Celan. Paul Celan. Explica pra gente o que o senhor buscou aqui. Eu sei que é uma tradução em português e também em alemão, né? Tem aqui, ela é bilíngue. Agora, o que o senhor traz aqui? Bom, essa é a edição maior, a primeira edição bilíngue do Celan em português, e é provavelmente a maior edição de Celan em português. Eu fui o primeiro tradutor de Celan aqui no Brasil, já nos anos 70, eu recebi o Prêmio Nacional de Tradução pelas traduções que eu tinha feito no tempo brasileiro. E há uns anos atrás, um diretor da editora da UNB me sugeriu que fizéssemos um livro, uma edição bilíngue, porque ele tinha tido uma formação na Áustria e sabia que o Celan era o mais importante poeta de língua alemã do pós-guerra, né? E aí nós acabamos fazendo, ele acabou de sair esse livro no final do ano passado, e é um poema extremamente difícil de ser entendido, né? E por isso que eu fiz uma espécie de comentário crítico colocado depois, né,
Do lado esquerdo fica o poema em alemão, do lado direito o poema em português, a tradução, e no fim tem uma complementação que é uma explicação em torno de cada um dos poemas para facilitar a leitura do leitor, porque é um poema muito difícil. Você morou muito tempo na Alemanha, né? Você é professor titular aqui da UNB, Universidade de Brasília, sim, mas passou um longo período afastado. Sim. Por causa da ditadura militar, não é isso? Foi. Como é que foi esse período? Eu vim para Brasília em 1974. Aí eu montei aqui o pós-graduação em literatura na Universidade de Brasília, né? Aí no final de 77, o reitor, que era uma espécie de interventor, o Azevedo, ele passou a conflitar com estudantes. Muitos estudantes foram presos na época, mais de 900, né? Aí eu propus que a gente criasse uma associação dos docentes da universidade para representar a voz dos professores, porque nem conselho universitário não se tinha, né? E eu fui escolhido para presidir a assembleia, para criar essa entidade, e aí todo o grupo que estava mobilizando as forças para fazer isso foi eliminado no final de 77, começo de 78. Aí eu fui para PUC de São Paulo, onde é que o cardeal estava abrigando professores eliminados, então eu estava no mesmo corredor com gente como Florestan Fernandes, Otaviani, assim por diante. E aí, depois de 4, 5 anos lá, eu fui eliminado de lá porque eu não estava na linha dos concretistas que dominavam o setor e também não estava na linha do Pierce, né? E eu achava que estava fazendo uma grande coisa porque tinha ido pesquisar em universidades do exterior, como Constança, New Haven, etc., e estava trazendo as novas linhas de semiótica mundial, e isso não foi entendido, né? Continuando nessa conversa, professor, e voltando à Alemanha, na época em que você morou na Alemanha, o senhor escreveu esse livro aqui, O Muro, e me contava uma curiosidade. Como é que foi escrito esse livro aqui? Quem leu esse livro primeiramente? Conta pra gente aqui, por favor. Eu fiquei lá na Alemanha Oriental, na Universidade de Rostock, como professor catedrático convidado, de 88 a 92, no começo de 88. Então, eu acompanhei o que aconteceu nos bastidores lá, né? Depois houve a queda do muro, eu acompanhei isso tudo e escrevi essas coisas que registrassem esse momento. Aí, por uma editora da Alemanha que pediu que eu indicasse autores brasileiros, eu tinha indicado a Zélia Gattai, né? Eles queriam mulheres brasileiras para serem publicadas lá. E aí eles pediram para eu entrar em contato, ela estava em Paris, tinham um apartamento lá, e para minha surpresa quem me respondeu foi o Jorge Amado, né? E aí a gente teve uma longa correspondência, eu mandei uns livros de poemas, ele gostou, né? Citou passagens e tudo. Aí eu mandei esse romance para ele, foi o único leitor da época. Ele disse, não, temos que publicar esse romance, né? E eu mesmo estava na confusão de voltar para o Brasil, tinha sido anistiado na Universidade de Brasília, mas não estavam me aceitando de volta, né? Eu não sabia se eu ia morar em Goiânia, Brasília ou Porto Alegre. Fiquei um ano quase que lá por Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul. Aí eu resolvi deixar o tempo repousar e deixei o livro 25 anos guardado, né? Aí, ano retrasado, eu resolvi retomar, capinar o texto, né? E ele foi publicado ano passado. Ele é mais complexo do que simplesmente o embate entre capitalismo e socialismo, que é o grande fecho da história do século XX, foi a queda do muro, né? Porque há todo o problema de, por exemplo, o que é ser exilado, o que é ser forçado a ser imigrante, né? E há todo o problema de imigração alemã no Brasil, em diferentes momentos. Eu sou um descendente de imigrantes alemães. E meu bisavô saiu porque o pai dele não queria que ele fosse para a guerra de 1870. Não, dizia, não criei meus filhos para serem bucha de canhão, né? Eles eram pacifistas. E assim há muitos no Rio Grande do Sul com essa origem, né? E, então, essa reflexão sobre o contato entre as diferentes culturas, né? O que é a adaptação ao novo país, aprendizado de uma nova língua, né? Mas a pergunta era
se no socialismo tudo era ruim e no capitalismo tudo era bom. E aí, lá dentro aconteceram muitas coisas sobre as quais não se teve notícias aqui. Só dar um exemplo. A Universidade de Rostock tinha 5.000 professores. 4.500 foram eliminados, sobraram 500, entendeu? E os 500 que ficaram acharam que eram os melhores, e não eram necessariamente. Essa tensão de um momento para o outro, e como é que o pessoal foi tentando se recompor, e ao mesmo tempo a alegria dos alemães de poderem voltar a confraternizar, se reunir, né? E ao mesmo tempo eu descendo de silésios, que são um povo extinto na Alemanha, e é extinto pela política nazista, né? Quer dizer, a cidade dos meus antepassados, eu fui lá, ela foi destruída em 98%, não sobrou nada. E os alemães que havia lá foram todos expulsos em 1947. Para terminar, professor, o tempo passa rápido, né? Eu estou aqui com mais um livro que se chama Arte Comparada. Eu sei que é um livro que ainda não foi lançado, você gentilmente trouxe aqui para a gente. O que a gente pode adiantar sobre esse livro aqui? É um calhamaço de 900 páginas, né, em que eu parto do desenvolvimento que houve no âmbito da literatura na questão da comparação. Quer dizer, em vez de ver a literatura apenas de uma perspectiva nacional, ver de uma perspectiva transnacional, né? E, ao mesmo tempo, tentar chegar a um modo mais objetivo de avaliação de obras de arte pela comparação entre obras semelhantes. E aí o segundo passo foi que eu achei que isso não era apenas restrito ao âmbito da literatura, mas se aplicaria também às outras artes, por exemplo, para a pintura, para a escultura, para a arquitetura e para a relação entre as diferentes artes, né? Por exemplo, entre escultura e arquitetura, né? Escultura e dança, né? Então, aí tem toda uma longa discussão de diferentes escolas da comparatística, a escola francesa, a norte-americana, a escola de Bratislava, a escola marxista, né? Tem muitas das quais nem se conhece aqui no Brasil. Eu tive a possibilidade de estudar isso, ter contato com gente de academias das ciências por lá, e conheci nos Estados Unidos o pessoal da Universidade de Yale, pessoal da Universidade de Constança, na Alemanha, de Berlim, né, de Bonn também, e assim, pude dialogar com essas pessoas e senti onde é que estavam os problemas e procurei adiantar alguma coisa a mais, né? E agora, finalmente, o livro apareceu depois de vários anos, mas eu estou contente que ele tenha aparecido, né? Ok, professor, muito obrigado, foi um prazer receber você aqui no Iluminuras, conhecer um pouco mais dessa vasta coleção. Foi um prazer, muito obrigado. Satisfação ter estado aqui. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre literatura, dessa vez com o juiz Eduardo Rocha. É um minutinho só, hein? Não sai daí. O Iluminuras já está de volta e conversa neste segundo bloco com o juiz federal Eduardo Rocha, que está aqui comigo. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, antes de mais nada, eu sei que seus pais eram grandes leitores, sempre leram bastante. Na escola você também teve esse incentivo. Como é que isso foi determinante na sua vida e na carreira? Bem, meu pai foi advogado da União, então aqui em Brasília, né, formado em Direito, então sempre gostou muito da leitura, incentivou, trazia muitos livros lá para casa. Ele era baiano, foi muito sempre leitor de Jorge Amado, Baldo Ribeiro, de Graciliano Ramos. Então, ele incentivou muito essa leitura de autores nordestinos, porque meu pai sempre, acho, por ter morado no Nordeste, me incentivou muito a ler esses autores, porque ele foi sempre muito preocupado com as questões de justiça social. Então, essa foi uma preocupação latente sempre lá em casa. Então, sempre tive essa leitura. E por parte da minha mãe é pedagoga, foi educadora, professora da Fundação Educacional. Então, a leitura foi sempre algo obrigatório e que no começo, quando é criança, a gente tem outros atrativos, outros brinquedos. Minha mãe impunha a leitura e depois, com o hábito, passou a ser um amor. Minha mãe puxou mais para os autores mineiros, por ela ser do interior de Minas, de Patos de Minas.
ela influenciou muito com a leitura de Carlos Drummond de Andrade. A gente gostava muito de ler também Fernando Sabino, muito de ler também Guimarães Rosa. Então, essa foi uma leitura sempre presente, minha leitura de base sempre presente, e eu acho que isso me influenciou como pessoa, influenciou na minha formação, não só jurídica, mas como próprio de ser humano. E como é que isso chegou na hora da escolha pelo direito? Isso fez diferença? Eu acho que fez, porque eu percebo que no direito, o grande problema do direito hoje é que o direito é muito preso à dogmática jurídica. E o direito fica muito preso àqueles textos e se preocupa pouco com a realidade fática. Por isso, pelo menos na minha experiência, eu acho que falta no direito hoje abrir o horizonte do direito para outros campos, como a filosofia do direito, como a própria literatura de outros campos, que muitas vezes ela traz a conexão do direito com realidades fáticas, realidades de questões de outros ambientes sociais, que podem influenciar, inclusive, na aplicação do próprio direito. Então, eu acho que hoje o direito ele fica muito restrito à questão da dogmática e deixa de se preocupar com todo. Que eu acho que, por exemplo, a filosofia te leva a você a ver o direito não só por partes estanques, mas ver o direito como um todo, o direito inserido dentro das outras ciências sociais. Isso eu sinto que falta ao direito, pelo menos nos dias atuais. Bom, essa bagagem cultural resultou, entre outras coisas, nesse livro aqui que está aqui comigo. Se chama Teoria Institucional da Praticabilidade Tributária. É um nome difícil, complexo, mas a ideia é simples, não é? Simplificar o sistema tributário brasileiro. Esse é o desafio? Nós temos hoje um sistema tributário altamente complexo. E complexo do ponto de vista jurídico, porque nós temos uma grande quantidade de leis tributárias que são editadas a todo momento pelo Congresso Nacional, uma grande quantidade de emendas constitucionais que envolvem a questão de matéria tributária, portarias, instruções normativas, resoluções que são emitidas a todo momento pela Receita Federal, e que tornam, do ponto de vista jurídico, o sistema tributário altamente complexo. E essa complexidade não é somente do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista fático, porque a cada dia aumenta exponencial do número de contribuintes, de responsáveis tributários, de obrigações acessórias que são postas para esses contribuintes. A gente dá exemplo a declaração de imposto de renda, que todo ano os contribuintes têm que fazer. Então, essa complexidade do ponto de vista fático e jurídico gera o que a gente chama, para a administração, de um estado de necessidade administrativa. Porque o fisco, a administração pública, não tem pessoal, não tem instrumentos, não tem material, tanto instrumental quanto humano, para fazer frente a essa complexidade fática e jurídica. E isso tudo dá ensejo a que o Estado crie procedimentos, técnicas de simplificação de aplicação da legislação tributária, para que ele possa fazer frente a essa alta complexidade do sistema tributário. Então, para fazer frente a isso, diante desse estado de necessidade administrativa, onde o Estado não tem condição de fazer frente a essa alta complexidade fática e jurídica, o Estado tem que criar procedimentos e mecanismos para simplificar a aplicação dessa legislação tributária. Por quê? Porque se ele não simplificar a legislação tributária, o Estado não vai ser eficiente na arrecadação tributária. E ele precisa dessa arrecadação para fazer frente às suas despesas, aos seus encargos que são postos na Constituição. E para fazer frente a isso, então, ele tem que criar procedimentos, padrões de simplificação da aplicação da legislação tributária. Agora, que procedimentos são esses? Eduardo, como é que a gente pode simplificar? O que não pode ficar de fora dessa reforma? Em tese, pela Constituição, a tributação ela tem que ser individualizada para respeitar a capacidade contributiva subjetiva de cada um, ou seja, as diferenças de tributação. Só que eu vou dar um exemplo do IPTU, por exemplo. Você faz uma reforma na sua casa, tem melhorias na sua casa. Outra pessoa, o seu vizinho, por exemplo, não fez reforma na sua casa. Mas quando vocês são tributados pelo IPTU, não vai ninguém do fisco na sua casa verificar se você fez essa reforma ou não. O Estado tem uma planta de valores, ele baixa uma planta de valores pelaquela região. Então, todo mundo que mora naquele determinado prédio vai ser tributado por uma média, por um padrão. Essa média tem que respeitar
a capacidade contributiva, mas se deixa a capacidade contributiva do ponto de vista subjetivo e passa a se observar subjetivo e passa a observar uma capacidade contributiva do ponto de vista objetivo, ou seja, o Estado, em vez de tributar você individualmente, ele tributa você através de um padrão. Por quê? Porque ele não tem fiscais em número suficiente para ir de residência em residência para apurar o valor venal de cada imóvel. Então, ele estabelece plantas de valores e tributa todo mundo por meio de padrões. Esse é um elemento de simplificação do Estado, para o Estado poder fazer frente à tributação, por exemplo, no caso do IPTU. E ele faz isso para quê? Para tentar, tributando pela média, evitar que se ocorra evasão fiscal, sonegação fiscal e a fraude. E com isso ele tenta otimizar a arrecadação tributária dele. Outra alternativa seria o quê? Diminuir o número de tributos? Seria a diminuição do número de impostos. Por quê? Porque o Brasil é um dos países no mundo que tem mais impostos no mundo. A gente tem uma quantidade de impostos gigantesca. Por exemplo, uma alternativa seria em vez de você vários impostos poderiam ser unificados em um único imposto. Por exemplo, ICMS, IPI, PIS, COFINS. Você poderia condensar a base de uma reforma tributária, aí, claro, teria que alterar as competências tributárias, porque alguns desses impostos são da União, outros impostos são dos estados, mas se você fazer um grande IVA federal. Então, igual, por exemplo, nos Estados Unidos, você criaria um imposto de valor agregado que inseria em sua hipótese de incidência tributária aspectos que já estão inclusos no IPI, no ICMS, no PIS e na COFINS, ou seja, você reduziria uma grande quantidade de tributos, reduziria para um único tributo. Simplificando a quantidade de tributos, fica mais fácil do Estado fiscalizar, e ficando mais fácil do Estado fiscalizar, vai diminuir, por consequência, a evasão e a sonegação fiscal, e o Estado vai ter uma otimização da sua receita. Ou seja, nós vamos ter um sistema tributário mais eficiente. Nós vamos conseguir equalizar a tributação real que existe com a tributação potencial, ou seja, aquela tributação que o Estado poderia alcançar se o sistema tributário fosse mais simples, e sendo mais simples ele tivesse mais condição de fiscalizar, evitando a evasão, a sonegação, a fraude. A gente está falando sobre esse sistema tributário e um ponto importante, até uma curiosidade que eu queria ver aqui com você. Esse livro, né, é fruto da sua tese. Qual foi o tempo que você levou para escrever? Como é que foi o processo de escrita? Esse livro foi um processo de maturação demorado, porque esses mecanismos de execução simplificadora da lei, de simplificar a legislação, ele é pouco estudado no Brasil. As origens desse instituto, que a gente chama praticabilidade tributária ou praticidade tributária, estão na Alemanha. E poucos autores escreveram com rigor metodológico e profundidade científica acerca desse tema. Eu posso citar aqui a professora Isabel Derzi, que escreveu sobre esse tema na década de 80 e foi minha orientadora do doutorado, e mais recentemente a ministra do STJ, Regina Helena Costa, professora da PUC de São Paulo. Então, há pouca doutrina sobre esse tema no país, sobre execução simplificadora da lei. E a melhor doutrina sobre essa questão está na Alemanha, na Europa. Então, para fazer esse trabalho, foi um trabalho que me demandou aproximadamente uns 4 anos, porque a gente tinha pouco material de pesquisa no Brasil. Então, eu tive que recorrer muito a autores alemães, autores anglo-saxões. Então, esse foi um fator que demorou e retardou um pouco a conclusão dessa obra. Isso ajuda na hora de tirar essas ideias do papel e aplicar, como o senhor está falando, em simplificar a nossa carga? A ideia de eu escrever esse livro foi justamente isso, foi trazer mais elementos para contribuir acerca desse tema e para poder, através da leitura do meu livro, instigar outros autores a escrever também, porque acerca dessa questão de simplificação, execução simplificadora da legislação tributária, poucos autores no Brasil escrevem. Então, a ideia desse livro meu foi isso, foi fomentar esse debate e tentar trazer essa discussão de criar meios de simplificação da legislação tributária para que outros autores também possam tentar fomentar isso e possamos, no futuro, ter uma legislação tributária
mais simplificada, mais eficiente, com menos sonegação, menos fraude, mas que ao mesmo tempo respeite as garantias individuais dos contribuintes. Que é o que todos nós queremos, né? É o que todos nós queremos. Ok, Eduardo, é isso. Muito obrigado, foi um prazer te receber aqui no Iluminuras. O prazer foi todo meu, agradeço o convite e estou à disposição. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Escreva para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!